Nas últimas 2 semanas, eu nem tenho postado vídeo aqui no canal, porque eu tô fissurado em montar o meu próprio PaaS, que é aquela experiência que você tem em Vercel, Heroku, que você só faz o push e fala, toma o meu código aí, faz o deploy pra mim e dali 3 minutos seu site tá no ar. Eu queria essa mesma experiência, mas no meu próprio servidor, sobre o meu domínio, e eu mesmo montando esse PaaS, que é o Platform as a Service. Além disso, eu também queria montar isso tudo com as ferramentas que eu já tô acostumado a utilizar, por exemplo, o Nginx, Certbot, Docker, GitHub Actions e Linux. Só que para ter essa experiência, eu não poderia fazer nada que fosse contra, por exemplo, segurança. Eu não queria tirar uma chave SSH de dentro do meu servidor para colocar, por exemplo, num usuário do GitHub Action, como eu já fiz algum deploy assim em vídeos passados. Então isso aqui se torna um webhook agora. Outra coisa também que me incomoda um pouco é fazer build de imagens do Docker no servidor. Inclusive essa não é uma boa prática, porque se a imagem for comprometida, o servidor também vai estar comprometido. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu já consegui fazer até agora. Inclusive você pode fazer esse deploy junto comigo agora. Eu vou colocar aí o repositório na descrição do vídeo, você pode seguir junto comigo e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, adaptando para o seu caso. Então contemple a minha ideia de PaaS aqui. E daí, se você quiser fazer pull request para ajudar em alguma coisa, melhorar alguma coisa, sinta-se à vontade. Isso aqui, como eu falei, é nosso. Aqui a minha ideia é em Developer Experience, ou DX, né? Então eu quero focar no desenvolvimento. Quando eu fizer então um push pro main do meu repositório, a ideia é a seguinte, é robustez e segurança. Então eu quero que o GitHub Action faça primeiro, e aí você escolhe a ordem, mas aqui eu escolhi primeiro type checking, depois faz linting com rough, depois teste com PyTest, eu já coloquei uns testes dummy ali dentro. Depois, se tudo isso passou, faz o build das imagens que eu tenho ali dentro. E aí, se tudo isso aqui passar, aí sim eu mando um ping pro servidor utilizando o webhook. E aí o webhook também é para ser seguro. Então tem um secret dos dois lados ali e a gente faz toda uma checagem ali que depois você pode olhar no repositório também. Eu vou fazer de forma totalmente desacoplada um service que vai ficar rodando ali no servidor e vai ficar escutando ali determinada coisa. Nem é escutando, tá? Na hora que eu te falar o que isso aqui faz, você vai rir, vai achar engraçado, mas funciona perfeitamente bem. O que eu faço? Quando eu recebo lá no meu servidor essa chamada do webhook e o secret bate tudo certinho, a Fast API vai simplesmente criar um arquivo numa pastinha que esse cara vai estar olhando essa pastinha de tempos em tempos. Tem arquivo nessa pasta? Se tiver um ou vários, ele apaga tudo que tiver na pasta e faz o deploy. E aí ele faz o deploy no esquema de eu faço pull das imagens que eu acabei de buildar aqui, né? Então meu deploy consiste em fazer o pull dessas imagens e depois reiniciar os containers. Então aqui na hora que chegou lá, isso aqui é o que acontece. O resto aqui é o lado do cliente, eu já fiz vídeos falando sobre essas partes aqui, eu vou deixar aí para você. Inclusive a própria imagem que a gente tem aqui é a mesma imagem que eu estava usando anteriormente lá nos outros deploys que eu fiz para trás, só dei uma otimizada aqui, por exemplo, você não tá vendo o Gunicorn aqui, porque eu estou subindo 2 containers aqui e como eu só tenho um processo, o Gunicorn ia ficar obsoleto aqui, ele não precisa gerenciar nada quando você só tem um único processo. Então esse caso aqui são 2 containers que eu vou escalar ali. Aqui para baixo eu tenho o Certbot que vai fazer a criação do nosso certificado SSL e depois ele vai também ficar com o serviço assistindo ali de tempos em tempos para ver se precisa renovar ou não esse certificado. Então não quero ter que pôr a mão em nada aqui. Outra coisa também que eu coloquei foi um data volume aqui, um container, basicamente que eu estou tratando esse container como basicamente todos os volumes da aplicação. Então eu jogo volumes dentro desse container e este container ele distribui todos os dados da aplicação para todos os outros containers ali. Então basicamente esse é o nosso PaaS. E aí, para fazer isso aqui funcionar, a gente vai precisar disso aqui, que é um servidor. E aqui eu optei por usar um VPS por conta da briga que eu constantemente tenho com o serviço cloud ou serviço PaaS mesmo que você utiliza, que é eu não faço ideia de quanto eu vou pagar no final do mês, porque depende do que eu vou usar. Aqui não tem isso, o VPS é um Virtual Private Server que você contrata o hardware e paga por esse hardware e pronto. E aí você tem a previsibilidade ali no final do mês de tudo que você vai gastar. Um critério que eu
que coloquei nesse VPS que eu queria era que o serviço deveria ser KVM. Ou seja, o KVM é um Kernel-Based Virtual Machine. Isso significa que quem faz a virtualização é o próprio kernel do Linux no servidor que você estiver. Mas eu já resolvi esse problema aqui pra gente. Inclusive, eu consegui um desconto que eu tive que sair correndo e postar para os membros do canal e falar, gente, olha isso aqui e pega. Se for possível, pega isso aqui agora, por conta do seguinte: a IA tá só em tendência de alta. Ela não demonstra nenhum sinal de regredir nem um pouquinho. Então a tendência é só a gente ir usando cada vez mais IA. O problema é que o uso de IA faz o hardware ficar cada vez mais caro. E o problema do hardware cada vez mais caro é que data center usa muito hardware. Então, se ele usa muito hardware, ele vai ficar também mais caro. Por que eu tô te falando isso, né? O que tem a ver isso, né? Seguinte, eu entrei em contato com a Hostinger pedindo acesso a um KVM qualquer para eu fazer esse vídeo aqui. E aí eles me retornaram falando que tem uma promoção atual por tempo limitado para eu passar para vocês, porque vocês poderiam se beneficiar disso também. Além disso, me deram também um cupom de desconto para passar para vocês, e isso também faria desconto em cima de desconto já. Eu não tinha dado muita atenção nisso aqui no caso, mas na hora que eu fui olhar o preço para ver quanto que tava ficando, porque eu tinha que falar isso para você aqui, eu saí correndo, literalmente, no momento que eu bati o olho, eu falei, nossa senhora, eu tenho que falar isso aqui lá pros membros do canal. Saí correndo e postei lá pros membros do canal, eu falei, gente, vocês estão loucos, pega isso aqui, pelo amor de Deus, principalmente se você tá começando agora, trava isso aqui, porque a promoção deles não é só uma promoção que você pega aqui agora e pronto, fechei, finalizei a compra e acabou, e aí no mês que vem tá mais caro de novo. Não é isso, você pode travar essa promoção por 2 anos, se você quiser. Isso significa que se você pegar vamos supor um KVM 2 aqui agora, e colocar todo esse desconto que eu tô te falando aqui, você vai pagar R$35 por mês, mais ou menos, em um servidor com 2 núcleos de CPU, 100 GB de disco NVMe, processador AMD EPIC e 8 GB de RAM. Imagina daqui a um tempo quanto que isso aqui vai estar custando se você não tiver travado. Mas eu presumo que o hardware vai ficar extremamente caro e esses planos de data center não vão continuar nesse preço. Então, se você precisa de um VPS, vai lá na Hostinger e pega aqui. Inclusive, eu vou configurar o meu aqui junto com você agora. Então, aqui, da última vez que eu fui testar a compra, eu fui ver qual que era a latência nos outros países. Eu acabei selecionando Países Baixos aqui, vou selecionar Brasil. O seu provavelmente já vai estar selecionado Brasil aí. No próximo aqui, eu tenho algumas opções aqui, mas eu tenho também um SO com um aplicativo, e é esse que eu vou utilizar. Então, eu vou clicar nele aqui e vou escolher Docker, porque aí já vai vir o Ubuntu com o Docker instalado nele ali. Então olha lá, ó, Ubuntu 24.04 com o Docker já instalado. Então a gente nem vai precisar ter o trabalho de instalar o Docker no sistema aqui. Essa página, a única coisa que você tem que se preocupar aqui, porque senão você nem vai conseguir seguir adiante, é criar a senha do root. Então criou lá a sua senha do root, aí você vai ter que ser uma senha forte, é claro, e é importante que você se lembre dela e também não passe essa senha para ninguém. Mas mesmo assim, dá para alterar ela também quando você quiser. E outra coisa também é a chave SSH que você pode fazer por aqui, mas eu vou fazer lá por dentro do painel. A gente tem agora o detector de malware, né? Eu vou deixar marcado. Aqui, no caso, ele vai levar 5 minutos, então a gente pode tomar um café, né? Foi o meu reloginho ali, tá marcando 4:20. Ganhamos alguns segundos. Então pronto, agora a gente pode resgatar o domínio, né? Vamos tentar InProd, de InProduction. Claro que não vai estar disponível, né? Ah, você tá brincando. Eu vou registrar urgente. Acabei de registrar o domínio inprod.cloud. Bom, então agora eu vou concluir e eu vou... Claro que eu não vou criar site nenhum, né? Mas eu vou simplesmente aguardar aqui o DNS propagar. Quando começar a pingar, aí eu volto a gravar pra gente continuar fazendo essa gravação. Pra você vai ser só um corte, né? Configurado e já estamos pingando no domínio. Esse ping que eu mandei aqui foi pro domínio que eu peguei lá, ó. Inprod.cloud. Já tá apontando para o IP do VPS aqui. Aqui eu vou vir só em configurações e vou vir em chaves SSH. E aí eu vou criar uma chave SSH e essa chave SSH vai ser para o root lá dentro do servidor. Isso tem também lá no DevGuide. Vou até abrir ele aqui pra gente. E aqui embaixo tem chaves SSH. É só eu pegar o comando aqui, ir lá e colar isso aqui, gerar minha chave sem senha. E eu vou dar um cat só na chave pública, tá? Então a chave pública é esse ponto .pub. Eu vou copiar este valor aqui
vou lá no servidor, vou colocar essa chave SSH e o nome que eu quero dar para ela. O nome não é muito importante pra gente. Eu posso, então, tentar acessar com SSH root e aí eu vou passar aquela chave SSH. Então, -i, agora que é a chave privada. E aí eu vou dar um yes e aí ele já acessou o servidor como root normal. Então, vamos começar instalando os pacotes que a gente precisa lá no VPS. Isso aqui não tem segredo mesmo. Eu vou copiar todos os comandos de uma vez, porque não tem nem que colocar sudo naqueles comandos ali. Embora para baixo aqui agora, ainda com o usuário root, eu deixei comentado aí na onde você deve aplicar os comandos. Então aqui eu vou criar o usuário Mr. Robot, definir a senha para esse usuário. Eu vou colocar o meu usuário, o Mr. Robot, no grupo sudo. Também vou colocar esse usuário no grupo Docker. Aquela chave SSH que eu joguei lá no hpanel da Hostinger, eu vou pegar ela e vou mover ela para este usuário. Vou executar esse comando e aí pronto, esse comando aqui, ele copia esta chave para o Authorized Keys deste usuário, Mr. Robot. Testar aqui com o meu comando mesmo, que já estava pronto. Ó, se logou sem senha, você percebeu que eu loguei sem digitar absolutamente nada. Quer dizer que funcionou. E aí, Hostinger, as configurações você não precisa mudar, porque se você trocou lá as variáveis do DevGuide, elas estão preenchidas aqui. Agora, se não, você coloca o seu domínio aqui, seu usuário aqui, a porta não precisa mudar, o caminho da sua chave aqui. Se tudo tiver certo, deve entrar normal. E entrou normal, então tudo perfeito aqui. Pulei algumas partes relevantes ali pra gente do DevGuide, você pode ler elas, recomendo que você leia todas elas, mas essa parte aqui eu quero falar com você porque essa é a parte onde eu vou agora reforçar toda a segurança do SSH, então aqui é importante pra gente. Se eu for no servidor e abrir, por exemplo, o arquivo sshd_config, neste servidor, essa configuração, você pode observar que aqui nesse ponto, eles estão incluindo a pasta sshconfig.d. Então, tudo que termina com .conf dentro dessa pasta vai ser incluído aqui nas configurações. E essa configuração do SSH, ela funciona da seguinte maneira. A primeira vez que eu vi uma opção, essa é a opção já está definida. Então, se eu definir aqui, igual no meu computador aqui, eu defini aqui, Public Key Authentication Yes. Se ele encontrar isso aqui antes dessa definição, a outra que vale, não essa minha. Por isso que eu tô te falando isso aqui, porque aqui eu vou configurar de uma forma que eu sei que o meu arquivo vai ser o primeiro que vai ser carregado, então o que eu já defini nesse arquivo não vai ser sobrescrito. E aí eu vou colocar todas essas configurações que eu falei para você, olha, cole essas configurações aqui lá naquele arquivo. Ó, colado, vou salvar e agora só reiniciar o serviço. E antes de você fechar qualquer conexão, não fecha nada, deixa aberto, abre uma nova aba do seu terminal e tenta logar de novo e ver se vai funcionar. Beleza, aqui aparentemente tudo funcionou perfeitamente. Configuração do Git, aqui simples, eu posso pegar tudo isso aqui de uma vez e colocar lá no meu usuário. Essa configuração tem que ser feita por usuário. Essa parte de baixo é a parte onde eu estou criando a pasta do projeto. E aqui embaixo, isso aqui eu tive que fazer porque nesse servidor, por algum motivo, ele vem com uma segurança mais reforçada. Isso significa que quando eu estava criando arquivos na pasta do projeto, ele estava trocando as permissões do grupo, eu não queria e eu mudei essa configuração aqui, simples assim. Então a gente pode colar tudo isso aqui, eu vou colar tudo aqui, acho que é assim, você pode fazer isso aí sozinho, né? Isso do fail to ban também é interessante, vou só criar um outro arquivo de jail e vou fazer a jail dele ser só para SSH. Basicamente é isso aqui. E conferir se o serviço subiu. Beleza, aparentemente subiu. A parte do firewall também, eu já vou fazer aqui, a gente já instalou ele lá no primeiro comando que a gente executou no servidor. Tudo que entra é negado e tudo que sai vai ser permitido. Vou liberar o SSH, isso é super mega importante, nunca se esqueça de fazer isso aqui, porque senão você vai bloquear você mesmo. Vou liberar as portas 80 e 443, que a minha aplicação vai usar, vou ativar o firewall e vou verificar o status do firewall. Ele vai reclamar comigo assim, isso aqui pode derrubar a sua conexão, pelo que eu acabei de falar, está configurado e seguro neste momento. Agora o que eu quero fazer aqui, né? Esse projeto, ele é extremamente grande, mas ele é um projeto grande de configuração, ele tem quase nada de código. Mas como é que ele funciona? Quando eu trabalho no meu computador local, eu quero buildar as imagens deste projeto aqui. É por isso que eu tenho aqui, se você observar, eu tenho 3 arquivos de compose.yaml. Tecnicamente, o que você vai ver vai ser só o compose.yaml e o composeoverride.example. Este composeoverride.yaml, ele está ignorado pelo git ignore. E aí eu já te explico aqui o porquê. Mas no meu computador, então, eu devo buildar as imagens. Lá no servidor, eu não quero buildar nada. Lá no servidor, eu quero
puxar as imagens que vêm do GitHub Actions. Por isso que existe esse Compose Override aqui. O Compose, e isso aqui é importante olhar também, tá? Ó, você vai ver que o próprio Compose, ele tá tentando fazer pull de imagens. Por quê? Porque esse é o que vai lá pro servidor. Então, lá no servidor, eu quero realmente que ele faça pull das imagens. Mas, se eu olhar o meu Compose Override, ele faz o contrário, ele sobrescreve a parte da imagem daquele compose lá. Então é basicamente isso. Eu tenho um compose enorme, eu não preciso reescrever todo o compose, eu só crio um arquivo compose.override.yaml e ignoro este arquivo no meu git ignore. E aí, para que isso não vá para o servidor e também gere um transtorno lá, eu ignoro, assim como eu faço com .env, por exemplo. Eu ignoro esse arquivo e eu coloquei um example, só para você ter um compose override example. Você vai fazer um cp .env example para .env. Outra coisa que você vai fazer é dar um cp para compose override.yaml. E aí você já vai ter toda essa configuração que eu tenho aqui. Então aqui, depois que eu fiz isso tudo aqui, você pode simplesmente dar lá o seu docker compose, só para teste, tá? Você pode fazer um docker compose up-d, docker ps, por exemplo, você vai ver que vai ter alguns containers, nenhum reiniciando, todo mundo up certinho. Mas não deve funcionar ainda porque eu tô utilizando somente volumes. Para isso funcionar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar para dentro dos containers essa pastinha data que a gente tem dentro do projeto e ela tem as configurações iniciais. Para resolver isso e eu não ter que ficar fazendo isso manualmente, eu criei um script que faz isso pra gente. Então, basicamente, a única coisa que você precisa fazer é executar o script data, scripts, bootstrap. Então eu posso vir no meu navegador e tentar acessar https://localhost. Eu não sei se... rodou no localhost aqui. Mas isso aqui vai aparecer para você, normal. A conexão HTTPS já está estabelecida. Vai funcionar belezinha aqui. A única diferença é que esse certificado é autoassinado. Clicaria aqui e vou aqui em ir para não seguro. Nada a ver de não seguro, porque foi eu que gerei esse certificado e eu me conheço. Mas o que ele tá falando ali é basicamente esse certificado é autoassinado. É como se uma pessoa estivesse gerando o próprio CPF dela, entendeu? Esse é o local, tá? A única coisa que você precisa se preocupar é com compose, override e com o arquivo .env lá. Beleza, então agora a gente pode voltar lá pro repositório. Para a parte do repositório, eu não tenho ainda o repositório, né, no caso, porque eu tô querendo fazer aqui do zero, para você ver o que vai acontecer quando eu fazer isso aqui. Se quiser fazer manualmente, ele fez esses comandos que estão aqui. Criar um repositório aqui com você, rapidão. New repository. Só que eu não tenho chave SSH nesse repositório ainda. Vou vir aqui em settings. Aqui em settings, vou vir aqui em deploy keys. Eu vou vir aqui em add deploy key. E na deploy key, eu tenho que colocar uma chave SSH, só que como eu tô pondo a do meu computador, eu quero permitir acesso. Eu vou fazer isso aqui pro servidor também, mas eu não vou permitir a escrita, aliás, desculpa. Então aqui eu vou gerar uma chave SSH já criei ela antes ali. Então aqui eu vou dar um cat lá no público do delete me, essa é a chave pública, copiar a chave pública, vou vir aqui no GitHub de novo, colar isso aqui e add aqui. Lá no dev guide, eu coloquei esse trechinho aqui, ó, tá vendo? Esse trechinho, eu coloquei github.com e tal, então esse trechinho eu tenho que colocar lá no SSH config, eu vou pular essa parte que a gente já fez uma dessa, tá? Mas é lá no SSH config, você vai colocar esta configuração, você vai trocar o quê? Aqui, a chave. E aí aqui no meu computador, git remote add origin, e aí eu adiciono esse remoto, git push origin main, vamos ver se vai funcionar já de cara. Funcionou já, ó. Se a gente olhar naquela chave que tava cinzinha, quando eu atualizar a página, ela vai ficar verdinha, ou seja, já usei ela. Tá vendo que ele já tá fazendo as coisas aqui? E aí eu não queria que você se preocupasse com isso. Aqui em Actions, se você olhar isso aqui nesse initial, ele tá fazendo a build completa das coisas aqui. E ele tá fazendo a build das imagens, isso também deve funcionar sem problema. O que não deve funcionar? O nosso hook, porque a gente não tem server. Então se você olhar nesse initial, no finalzinho dele, eu vou te mostrar aqui que o hook vai falhar. Por isso que eu tô te falando, não se preocupe com o hook, que a gente ainda vai configurar isso aqui. Agora eu vou voltar para o servidor e vou fazer um pull desse repositório lá no servidor. Então a gente parou aqui. O meu servidor precisa também de uma chave SSH para ter acesso ao repositório. E é isso que eu vou fazer aqui nesse momento. Colo aqui a chave do servidor, mas não do acesso dele de escrita. Eu não quero escrever nada do servidor para o repositório, eu quero só fazer pull. E agora essa mesma coisa aqui no servidor, você pode fazer aí. E agora, finalmente, a gente clona o nosso repositório no servidor. Não se esqueça de fazer aquele CP que eu te falei, mas aqui no servidor não faça o CP do override. Aqui é só do .env. Como você pode ter imagens privadas, se for este o caso, aí você vai precisar fazer isso aqui. Se não, se a sua imagem for pública, não precisa fazer isso aqui. Eu vou vir aqui no settings do meu
usuário aqui desse repositório. Lá embaixo eu vou ter Developer Settings, Personal Access Token e aqui Tokens Classic. Cliquei, New Token Classic. E aí eu dou um nome pra ele, ABC, qualquer coisa, eu tô colocando nome aleatório ali, você põe um nome bonitinho. Read Packages, Generate Token. Eu vou copiar esse token aqui e vou trocar naquele comando ali. Confere, cola, ele vai dar um alerta aqui pra você, beleza. Warning, your credentials, é porque suas credenciais estão salvas de uma forma que dá pra ler, mas não tem problema, quem que vai acessar o seu servidor? Se alguém invadir o seu servidor, a última coisa que você vai ter que preocupar é com essas imagens aqui. No .env, eu vou entrar lá na pastinha lá no servidor, na pasta do projeto, vou abrir o .env, que eu já copiei antes. Mantenha development aqui. Não esquece disso, mantém sempre development aqui. No domínio, você vai colocar o seu domínio correto. Então aqui para mim é improd. Agora aqui no GitHub Webhook, eu vou pegar esse comandinho aqui do Python e vou gerar ele aqui para nós. Ó. Vou gerar isso aqui, vou copiar e eu vou precisar disso aqui tanto aqui quanto lá no GitHub depois, que vai ser assinatura para o nosso webhook. Salva lá o teu .env. Aqui também, nas imagens lá do seu compose.yaml, a gente precisa corrigir as URLs lá de onde ele vai fazer o pull daquelas imagens que a gente está utilizando. Aqui, ó, na lateral aqui, ó, tá vendo? Packages. Então é isso aqui que a gente quer. Então esses nomes, esses caminhos que eu vou trocar. Por exemplo, vou pegar uma delas para eu poder trocar todas lá. Então no meu próprio computador mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Compose. Podia ter feito isso antes também, né? Mais prático. Mas eu vou pegar uma delas aqui, eu vou fazer essa daqui, vou apagar esse restante aqui. E aí, ó, se você observar, é o nome do container. Então aqui, tá vendo onde está Docker Labs? É o nome do container, que seria data, underline, voo, e aí 2 pontos, latest. E aí, imediatamente ele já começa a buildar tudo aqui. Ok, terminamos a nossa build. Então aqui no servidor a gente faz git pronto, dá uma conferida a mais no seu .env, eu acho que o meu tá certo, eu vou ir aqui já de uma vez, eu vou já digitar aquele script que eu te falei lá, que é o data. Eu tô dentro da pasta aqui do projeto, então é data, aliás, /data, scripts, bootstrap. E aí, ó, ele já tá tentando baixar as imagens, então se baixou aqui é porque tá certo o meu secret que a gente configurou lá e também as URLs das imagens aparentemente estão certas. A gente pode dar uma conferida com o Docker PS aqui dentro, só para garantir que tá tudo certinho. Só que a gente subiu isso em development, então a gente tá com o mesmo certificado autoassinado agora no servidor. E vou vir aqui e vou digitar in prod.cloud e vai entrar, ele vai te falar aquele mesmo esquema, o site não pode fazer uma conexão segura, nós sabemos o motivo disso, mesma coisa do seu local, mas a gente está vendo que ele já está respondendo aqui. Mas aqui a gente já pode então garantir que a gente vai colocar isso aqui em prod. Então, production. Mas aqui eu vou executar de novo. Então, /data, scripts, bootstrap. E aí, agora ele vai fazer a mesma coisa que ele fez antes, só que agora ele vai tentar gerar o certificado autoassinado. Autoassinado não, o certificado real do Let's Encrypt. Então, olha lá, ó, o comando, eu coloquei ele na tela ali para você. Você pode copiar depois se você quiser fazer isso manualmente, mas olha lá, já está requisitando o certificado. Se der tudo certo, aparentemente deu tudo certo ali em cima, eu vi uma mensagem de sucesso ali em cima. Se der tudo certo, a gente já terminou de fazer o deploy. Então, olha lá, ó, a gente tem agora um certificado seguro, só ficou faltando a gente fazer aquele service lá. A partir do service aqui, é só eu pegar isso aqui, esse comando aqui, e aí jogar este código. Só toma cuidado, às vezes eu mesmo erro aqui, ó, e eu esqueço de pegar essa parte de baixo aqui, então pega ele inteirinho, colo no servidor, salvo, saio. E aí, eu posso copiar isso aqui tudo de uma vez, ó, executando. Olha lá, ó, isso aqui que eu tava te falando. E aí ele te deu um status. E daí, depois, se você quiser ver o que ele tá fazendo, ctl -u web-f para ele ficar com follow. E aí você vai ver os logs dele aqui. Nesse momento ele não tá fazendo absolutamente nada. Eu vou parar aqui porque eu tenho que configurar o seguinte. Eu tenho que pegar aquele arquivo que tá lá no meu .env. Arquivo não, aquele secret que tá aqui no meu .env. Copiar ele. Daí o que eu vou fazer? Eu deixei escrito ali para você qual que é o nome das variáveis de ambiente. Fica com isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou lá nesse caminho, no repositório secrets and variables. Isso aqui. Então vamos lá no nosso repositório. Settings, Secrets and Variables, Actions, New Repository Secret, Deploy, eu coloquei o nome aqui, né? Deploy Webhook Secret, colo ali o Secret, e também, não menos importante, eu preciso dessa URL aqui também. Então, eu vou criar mais uma,
deploy webhook URL, colo, add secret e aparentemente tudo certo. E aí, agora eu posso vir no servidor e rodar de novo aquele comando do journal para eu ver o que vai acontecer aqui. Só que para eu ver alguma coisa acontecer, eu tenho que alterar e fazer algum push para main do meu repositório. Então aqui eu vou, por exemplo, voltar esse valor aqui para 1, que tá 2 agora. Salvei, vou no outro terminal, git push, adiciona, né, lá, git push origin main. E aí assim que a gente faz o push aqui para cá, quando você vier aqui no GitHub, no seu repositório, você vai ver que ele já iniciou aqui o deploy, né? Ó, aparentemente ele terminou aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui no Notify Server. Ó, começou, já completou, foi muito rápido. Ah lá, ó, começou a fazer o deploy. Vamos ver se vai bater tudo certinho, ó, tá baixando, fazendo com sucesso. Então ele fez este deploy. Então isso significa que se eu for no domínio, eu já tô com o valor 1 ali de novo. E aí isso que eu queria te mostrar. Às vezes eu ficava testando aqui, se eu vier na abinha 2 aqui, fizer um for, por exemplo, e trocar isso aqui para o meu improd, ele vai ficar me dando essa resposta aqui. Eu vou lá no meu código e falo fim do vídeo. E é assim que eu vou trabalhar. Commit, fim do tutorial, git push. E pronto. E agora eu só vou cruzar as perninhas e aguardar o meu deploy ser concluído. Não deixa a promoção que eu passei para vocês passar, porque você não vai ver esse preço de novo, é muito barato, perto dos outros serviços e o custo-benefício que você tem disso aqui. Então vai lá na Hostinger e pega lá usa o meu link, usa o cupom e pega todo o seu desconto e trava isso aí por 2 anos. Você não vai arrepender. Então é isso, pessoal. Vou deixar o link de tudo que eu falei durante o vídeo inteiro na descrição do vídeo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.